Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo informativo sobre a Operação Oranos e os últimos acontecimentos que impactam direto ou indiretamente sobre o pedido de liberação de valores por parte dos investidores. Essa é a parte 2 do vídeo informativo e hoje, 23 de janeiro de 2025, eu convido você a assistir essa atualização e que vai falar agora sobre um dos caminhos que eu mencionei que se abriram a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que anulou a decisão do STJ. Conforme eu mencionei no último vídeo, na parte 1, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, na reclamação 75111, ela olha para a decisão do STJ e diz que o STJ fez uma aplicação errada de um julgamento que o STF havia decidido no tema 990, no recurso extraordinário 105.59.41, que era exatamente o tema do compartilhamento de dados e relatórios de inteligência financeira e a constitucionalidade desse pedido quando há o compartilhamento com o Ministério Público. Eu mencionei que essa decisão ela atinge o calcanhar de Aquiles da decisão do STJ e, com isso, ela restabelece e dá vida aos RIFs, que são os relatórios de inteligência financeira, dá sobrevida às provas da Operação Oranos e dá sustentação justa causa para o prosseguimento da ação penal. Eu mencionei também que o Ministério Público Federal, lá na Vara Federal, apresentou uma manifestação dizendo que os vários pedidos de investidores, eles têm que ser acolhidos na parte em que alguns pedem para entrar no processo, numa parte do processo, mas em relação ao pedido de liberação de valores, não, esse pedido ele fica prejudicado pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. E a ideia é justamente aqui reiterar que abriram-se dois grandes caminhos para contornar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E hoje eu vou falar especificamente dos embargos de declaração. Bom, como eu mencionei, em 14 de janeiro de 2025, a defesa de alguns dos réus ajuizou o embargo de declaração lá no habeas corpus 943.710 do STJ, que é aquele que em 17 de dezembro do ano passado, tinha anulado os RIFs e tinha anulado a Operação Oranos. Lá nesse habeas corpus são trazidas teses que, segundo a defesa dos réus, não teriam sido analisadas pelo STJ. E aqui cabe destacar um aspecto muito importante. Só a existência de embargo de declaração já impediria o cabimento da reclamação, porque o artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2 do Código de Processo Civil, ele diz que para ajuizar a reclamação no STF, tem que haver, primeiro, o exaurimento, o esgotamento de todos os recursos que são cabíveis. E isso não aconteceu. Por quê? Havia pendência de julgamento de embargos de declaração no STJ. Então isso impediria o próprio acionamento do STF, com base na própria jurisprudência, inclusive do ministro Alexandre de Moraes. Entretanto, isso foi ignorado, foi pisado por terra, e veio a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que não concedeu contraditório, ampla defesa e julgou diretamente o próprio mérito da reclamação. Vejam que quando há uma reclamação em trâmite é possível pedir uma liminar. Só que aqui o ministro Alexandre de Moraes ele não analisa a liminar, ele julga o próprio mérito. E isso é algo que contrasta muito com uma outra reclamação que foi ajuizada no STF, que foi decidida pelo ministro Dias Toffoli em dezembro do ano passado. O tema dessa reclamação decidida pelo ministro Dias Toffoli era exatamente o mesmo, esse da Operação Oranos. E o ministro Dias Toffoli olha para o tema e diz, olha, eu não vejo fundamento para conceder liminar. E aí agora digo eu, que dirá julgar o próprio mérito. Esse é um contraste que se faz. Mas eu fiz esse adendo porque a própria apresentação de embargo de declaração, como eu disse, impede o ajuizamento e a análise da reclamação. E esse é um fundamento que, com todas as vênias, era suficiente para impedir a decisão do ministro Alexandre de Moraes e que vai certamente constar do agravo regimental que eu vou apresentar, enquanto na condição de representante de alguns investidores, vou apresentar no STF contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos lá. Os embargos de declaração foram interpostos em 14 de janeiro e ele traz um fundamento independente e autônomo. Os embargos, eles dizem o seguinte, olha, o STJ tinha lá no habeas corpus 5 fundamentos.
ele ele viu o primeiro fundamento e disse: esse fundamento é suficiente, eu nem preciso analisar os demais. E por isso decidiu então que os RIFs seriam nulos e não analisaria os outros fundamentos. Então a defesa dos réus, de forma muito inteligente, muito estratégica, apresenta esse fundamento autônomo e independente, dizendo que o STJ precisa analisar os outros temas naquele habeas corpus. Então, o STJ tem um encontro marcado, novamente com a Operação Uranos, e no julgamento dos embargos de declaração, pode sim, como eu acredito que é o que vai acontecer, a anulação dos RIFs e do próprio inquérito policial. Por quê? Qual é o fundamento que não foi analisado no STJ e que é o objeto dos embargos de declaração? É o fundamento de que, ao abrir o inquérito policial, a autoridade policial não fundamentou, não demonstrou o que eram as fundadas suspeitas de cometimento de crimes. E também que o primeiro ato, primeira diligência da investigação foi a obtenção de relatório de inteligência financeira, o que é ilegal absolutamente em qualquer cenário. Portanto, e apenas vejam uma informação que é importante. O inquérito policial ele é aberto às 18 horas e 23 minutos de 10 de julho de 2020. 19 minutos mais tarde, aparece a primeira intermediação, o primeiro intercâmbio de informações com o COAF, RIF, dentro do inquérito policial. E 22 minutos mais tarde, ou seja, às 18h45, surge mais um RIF, mais uma solicitação, mais uma intermediação, intercâmbio de informação entre a Polícia Federal e o COAF. Isso significa o quê? Que, de fato, a primeira diligência investigativa foi a tramitação, a obtenção de RIFs. E isso é ilegal. Portanto, é um fundamento autônomo, independente e que é mais do que suficiente para infirmar a validade dos RIFs. E esse fundamento ele pode trazer a anulação da investigação como um todo, das provas como um todo e esvaziar a justa causa. E com isso, preste atenção, restaurar a potência do pedido de liberação de valores feitos diretamente ao juízo criminal para que ele libere de forma individualizada para cada um dos investidores, sem precisar passar pela conta, pela custódia da empresa que operava os criptos e que foi proibida pela CVM de refazer essas operações. Bom, vamos lá. Como eu disse, esse é um fundamento independente e autônomo e ele é tão eficiente que ele fica blindado de eventual decisão do ministro Alexandre de Moraes na reclamação 75111. Por quê? Quando o ministro Alexandre de Moraes anula a decisão do STJ, como eu disse, ele rotula o ato do STJ como uma violação a uma decisão do STF, lá no tema 990, recurso extraordinário 105.5941. Esse é o recurso extraordinário, que é onde se discutiu a possibilidade de compartilhamento de dados financeiros pelas unidades de inteligência financeira, pela Receita Federal, com o Ministério Público. Na visão do ministro, houve essa ilegalidade pelo STJ, essa violação, afronta a decisão do STJ. Mas aqui tem um parênteses. Essa violação ela não existe. Por quê? O STF, quando você faz uma leitura atenta de todos os votos dos ministros do STF nesse julgamento do recurso extraordinário 105.5941, não houve uma decisão expressa, explícita, dizendo que seria possível, seria constitucional um pedido do Ministério Público ou da Polícia e a obtenção, a partir desse pedido, de relatório de inteligência financeira. Esse sentido não consta nem na tese que foi fixada no tema 990. Não está lá. O voto do ministro Alexandre de Moraes, sim, ele aborda isso de forma explícita e sinaliza que é possível, é constitucional, o Ministério Público, a polícia, pedir os RIFs, obter e usar esses RIFs. Mas os demais ministros mencionaram isso em sede de obter dicta, ou seja, a latere, de forma lateral, e não como fundamento de suas decisões, não como a ratio decidente do que foi decidido. Essa é uma distinção importante e é um adendo que eu faço. Agora, o que interessa aqui é que, como esse fundamento,
o fundamento dos embargos de declaração, ele não tem nenhuma relação com isso que eu falei, esse fundamento lá dos embargos, ele não fica exposto a uma nova anulação nessa reclamação 75111, porque ele é um tema diferente do que o STF decidiu. E esse olhar com uma lupa para dizer violou a decisão do STF ou não, ela não cabe. Portanto, é uma decisão que ela fica blindada de uma nova apreciação dentro daquela reclamação, ela fica imune à decisão do ministro Alexandre de Moraes. E o STJ pode decidir desse modo de forma livre, não há nenhum impedimento. E se esses embargos de declaração forem acolhidos, como eu mencionei, a operação Oranoz ela fica novamente anulada, os RIFs desaparecem, a justa causa da ação penal desaparece e a pretensão de liberação de valores por parte dos atingidos, os investidores, portanto, ela fica livre para ser analisada pelo juiz. O problema é que o STJ está de recesso até o início de fevereiro. Só que, preste atenção nisso, é possível que haja um pedido de liminar, um pedido de medida cautelar, tutela de urgência, dentro dos embargos de declaração, para que o STJ faça, então, a concessão de um efeito suspensivo e diga, olha, esse é um fundamento bom, é um fundamento plausível, provavelmente eu vou acolher esse fundamento lá no final, e há um perigo real, direto e concreto, há um perigo em mora, porque se eu não analisar, a ação penal vai andar, o dinheiro vai continuar bloqueado, os investidores vão continuar sem ter o seu patrimônio e, portanto, isso não pode persistir. É, portanto, extremamente viável um pedido de liminar dentro, ou melhor, de tutela cautelar, tutela de urgência antecipada dentro dos embargos de declaração. Agora, essa é uma decisão, é uma posição que cabe à defesa dos réus, nessa parte de pedido liminar dentro dos embargos de declaração. Eu e minha equipe, nós estamos analisando um caminho para viabilizar um pedido de liminar dentro dessa perspectiva de pretensão motu própria, ou seja, um interesse direto e um direito direto dos investidores para fazer esse pedido no STJ. Mas há diversos complicadores e não é um mar seguro para navegar em relação a esse ponto como investidor pedindo. Porém, como eu disse, a defesa dos réus sim pode pedir, e é um julgamento que cabe a eles, a estratégia deles, e tem que ser respeitado. Claro que é um momento também que causa consternação e indignação, porque tudo estava se mostrando de forma bastante promissora. O Ministério Público Federal iria analisar o mérito dos pedidos de liberação de valores feitos pelos investidores, depois o juiz ia analisar, e essa decisão do ministro Alexandre de Moraes cai como uma bomba nuclear. E nós vamos ver depois as diversas inconsistências dessa decisão, mas o ponto central que eu quero dizer é que os embargos de declaração são sim um caminho altamente plausível, e o STJ tem todas as ferramentas, todos os meios para fazer uma análise independente e acolher esse fundamento de que o inquérito policial não teve fundamentação em sua abertura e que o primeiro ato de diligência da investigação foi a disseminação de RIF. Isso 19 minutos, 22 minutos depois da abertura do inquérito, que é inviável. Agora, é interessante que esse fundamento, que consta lá dos embargos de declaração, ele é um fundamento que o próprio STJ já disse que é um fundamento bom e que é um fundamento legítimo. Operação Briansky, recurso ordinário em habeas corpus 205.358, 19 de novembro de 2024, o STJ, ele olha para os RIFs, também RIFs nessa outra operação, e ele diz: esses RIFs aqui são nulos porque eles foram obtidos diretamente, porque não há fundamentação na abertura do inquérito policial, mesmo o fundamento dos embargos de declaração, mas aqui na Operação Briansky, e também os RIFs foram obtidos como o primeiro ato da investigação e sem fundamentação na abertura, onde estava a fundada suspeita de cometimento de crime. Esse foi o fundamento desse RHC 205.358, Operação Briansky. Eu abro aspas para fazer a leitura do que disse o ministro relator Messode Azulay nesse julgamento de 19/11/2024 no RHC 205.358, aspas. A autoridade policial, portanto,
não explicitou as razões de seu convencimento quanto à necessidade da obtenção de dados de inteligência financeira em um momento tão incipiente das apurações policiais, violando o dever de fundamentação constitucional e legalmente exigido. Observe que foi uma decisão muito mais contundente. E o fundamento dessa decisão é o fundamento que consta nos embargos de declaração. Também é muito mais contundente e, se for acolhido, ele gera uma blindagem na anulação da Operação Oranos e do ponto de vista mais benéfico para os investidores. Por isso aqui, esse vídeo certamente será visto por muitas pessoas que têm interesse no resultado do processo, seja um resultado favorável para os investidores, seja um resultado desfavorável. Talvez assessores do ministro verão esse vídeo e é um apelo que se faz, portanto, em nome dos investidores, milhares de investidores. O inquérito policial fala que são 6 mil investidores, depois, no outro momento, o inquérito e as decisões judiciais mencionam que poderiam chegar a 16 mil investidores. 6 mil, 16 mil, não importa, que fosse 10 investidores. O dinheiro deles está de forma excessiva, por tempo excessivo bloqueado. Eles não têm, apenas recentemente que começaram a ter acesso a informações sem a prévia filtragem da empresa, e não há mais razão e não há mais como aguardar. É preciso que haja responsabilidade, é preciso que haja uma preocupação em relação aos investidores, e, portanto, esse vídeo ele traz também, além das informações, um apelo de caráter geral, para que as autoridades envolvidas façam um exame, incluindo na sua perspectiva o excesso de prazo da investigação. Quer dizer, se a investigação começa em 2020 e até agora não se sabe se teve crime, não se sabe quem fez o crime e não se sabe nem onde o dinheiro foi parar, de certo modo, quando é que vai haver o julgamento final disso? Quando que vai saber tem culpa ou não tem culpa? E isso impacta de forma direta quando o dinheiro vai ser liberado ou não vai ser liberado nunca. Mas para que isso aconteça tem que haver um julgamento. Mas nós estamos muito distantes de um julgamento final. Por isso é que há um excesso de prazo, e esse excesso de prazo é também parte integrante do fundamento do pedido de liberação dos valores por parte dos investidores. É um excesso de prazo inadmissível e que compromete em muito a própria natureza da justiça. Justiça atrasada é uma injustiça qualificada, como dizia o famoso advogado e jurista brasileiro Rui Barbosa. Muito bem, para finalizar aqui, o que eu gostaria de destacar é que um contraste, na verdade, lá na reclamação que foi ajuizada contra a decisão do STJ na Operação Briansky, essa reclamação ela vai para o ministro Dias Toffoli, e o ministro Dias Toffoli analisa e diz, olha, aqui eu não vejo fundamento nem para conceder liminar na reclamação, que é o mesmo tema da Operação Oranos, e que o ministro Alexandre de Moraes não analisa liminar, já julga direto o mérito. Quer dizer, situações iguais com decisões distintas. Na minha humilde visão de jurista, é algo absolutamente absurdo. Embora tenha que se respeitar as decisões, cada uma tem a sua nuance, sim, porém, a decisão do eminente ministro Alexandre de Moraes, ela se afastou do costumeiro acerto, podemos colocar dessa forma. O que eu quero destacar agora na conclusão da parte 2 desse vídeo é que a solução dos embargos de declaração, ela é viável, é plausível, e o acolhimento desse fundamento independente, autônomo, e que infirma a validade dos rifes e das provas da investigação na Operação Oranos, é um fundamento bom e tem um encontro marcado com o STJ. Essas as informações para hoje. Curta, compartilhe, deixe aqui o seu comentário, a sua dúvida, e eu vou responder para você em breve. Mas não deixe de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no meu perfil. Uma boa noite a todos e até a próxima.